Então, partindo desse pressuposto e falando do Torna-se Mulher, gostaria que meninas, vocês mesmo, colocassem então o que é gênero, né? O que é o tal do gênero, a famosa ideologia de gênero que todo mundo vende por aí e que, na verdade, é muito mais fantasiado do que realmente é de factual da história toda. Gostaria que vocês dialogassem um pouquinho sobre isso. A própria Simone aponta isso claramente no livro dela, né? Então ela fala que existem diferenças biológicas, que seriam macho e fêmea, e as diferenças culturais, que é aí que se encaixa o gênero. Então o gênero vem questionar esses papéis culturais que são desempenhados e destinados, né, para homens e para mulheres. Então é aí que encaixa, né? O menino veste azul e o menino veste rosa. São coisas que são criadas. Então, se gênero foi criado, ele pode ser questionado e pode ser também reconstruído. Perfeitamente, eu até complemento dizendo para você ainda, Helene, que isso é aquela questão histórica, né, básica. A história está questionando todas as bases criadas, porque todos os elementos que a gente tem em sociedade são construções culturais, né? E não deixaria de ser principalmente isso. E aí, na questão da parte da história, quando a gente vai falar sobre gênero, a gente tem a historiadora Bonnie Smith, que ela vai falar sobre isso, quando as mulheres, no século XIX, elas não poderiam estar escrevendo história, e não era considerado história, as mulheres, os negros, as mulheres negras, indígenas, e aí nessa questão a gente pode entrar falando que até no campo da história, no campo da ciência, as mulheres elas ficaram fora disso. Não se via as mulheres como um ser de luz, pensante, como se via os homens, que colocavam os homens no patamar e que somente eles poderiam escrever a história. E é importante que, enquanto professores de história, a gente leve isso para a sala de aula e mostre para os alunos que nem sempre nós poderíamos estar ocupando esse papel de fala. A gente sempre foi negado esse papel a nós, sempre foi negado que a gente pudesse falar sobre a nossa própria história. E aí eram sempre os homens falando aos homens sobre os homens, e quando nós tentávamos pegar o nosso lugar de fala, o nosso lugar de direito, né, também de estar ali, aí sempre fomos silenciadas. Eu acho que dá pra gente encaixar em aspecto histórico num dos maiores elementos que tem do século XVIII, XIX, ali, né, o século das luzes, ali é o movimento iluminista mesmo. Ele traz muitos homens filósofos brilhantes, mas homens brancos, que estão construindo e detalhando toda uma história, né? Então, eu acho que dá pra gente pensar. E quando você começa a analisar, e eu acho que isso encaixa perfeitamente com a vertente que é a questão da história vista de baixo, né? Que é aquela ideia do historiador observar não a partir do viés hierárquico, né? Olhar os reis, os imperadores, mas olhar o povo, os homens e as mulheres negras, as mulheres, os pobres, a classe que normalmente você pega ali contextos de Idade Média na história positivista, você vai pegar elementos ali que vão colocar eles num balaio de gato, vamos dizer assim, mistura tudo ali igual e é tudo a mesma coisa. Eu acho que dava para vocês até já emendarem falar com a questão do ocultamento da história das mulheres, eu acho que já encaixa nesse sentido para a gente já também emendar. Importante a gente falar, então, que a história das mulheres ela foi resgatada a partir da segunda onda do feminismo. São mulheres que vão atrás da sua própria história, né? Porque geralmente eram os homens que escreviam a história, né? Historiadores, sociedade patriarcal, enfim. A partir do momento em que a historiografia foi se modelando, né, as mulheres partiram para estudar sobre a própria história e questionar a própria essência. Então a gente tem que pensar que as mulheres sempre estiveram participando da história. Um desses exemplos que a gente pode conectar, inclusive, com a fala do Arthur sobre esses iluministas é a Olympe de Gouges. Então a Olympe ela está inclusa nesse movimento da Revolução Francesa, em que ela vai questionar esse documento voltado aos direitos dos homens e do cidadão. Então ela pergunta, né, questiona esses caras realmente onde é que as mulheres cabem nisso tudo. Ela acaba sendo questionada também da mesma forma, né, que a mulher da época não tinha espaço para questionar, tanto que ela não poderia nem escrever. Então a Olympe, ela usa esse nome como um pseudônimo. O nome real dela era Mary, e ela usa esse pseudônimo, assim como tantas outras mulheres, para que ela possa expor as ideias dela.
Então, acaba questionando esse documento. A gente pode pensar que as mulheres eram vistas nesse quesito até voltado à navegação, né? Então, quando as mulheres iam navegar, elas eram geralmente proibidas, porque elas eram vistas como o descendente do diabo na terra. Então, era mais ou menos isso que funcionava. Então, ela não poderia escrever, porque ela tinha uma inferioridade intelectual, esse tipo de coisa. Então, elas utilizavam pseudônimos geralmente masculinos para que elas tivessem uma oportunidade de se colocar no mundo. Então, a partir do momento que a Olympe questiona esse documento, ela passa a ser perseguida e é morta guilhotinada. Então, a gente tem que pensar que esse era o destino das mulheres da época. Não quer dizer que elas não existiam, mas é que tudo acontecia de uma forma que não era favorável a elas ao momento em que elas questionavam o próprio papel. Da questão da Bell Hooks, que ela é uma ativista teórica feminista, em 1950, ela vai falar assim: imagine viver em um mundo onde não há dominação, em que as mulheres e homens não são parecidos nem mesmo sempre iguais, mas em que a noção de mutualidade e o ethos que determina a nossa interação. Imagine viver em um mundo onde todos nós podemos ser quem somos, um mundo de paz e possibilidades. Uma revolução feminista sozinha não criará esse mundo. Precisamos acabar com o racismo, o elitismo e o imperialismo, mas ela só tornará possível que sejamos pessoas, mulheres e homens autorrealizadas, capazes de criar uma comunidade amorosa, de viver juntas, realizando nossos sonhos de liberdade e justiça, vivendo a verdade de que somos todas e todos iguais na criação. Aproxime-se. Veja como o feminismo pode tocar e mudar a sua vida de todos nós. Aproxime-se e aprenda na fonte o que é o movimento feminista. Aproxime-se e verá, o feminismo é para todo mundo. E é importante a gente destacar isso porque as mulheres negras, sobretudo, elas não se encontravam e não se viam representadas no primeiro momento. Algumas ainda não se sentem representadas no movimento feminista. Em ela, enquanto mulher negra, escrevendo um livro sobre o feminismo de uma forma bem sucinta de entender, que o nome do livro é O Feminismo para Todo Mundo, é necessário que a gente dê enfoque para essas mulheres. E é a partir dessa fala que eu vou me posicionando, né? A questão da gente pensar também quando as mulheres estão tentando reivindicar o direito ao voto, e aí a gente vai já partir para esse princípio. As mulheres negras, elas estavam querendo o direito à vida, né? Elas estavam procurando a liberdade delas no primeiro momento de poder viverem, terem o direito à maternidade também, uma vez que elas eram separadas dos seus filhos. Nessa primeira onda do feminismo, né, que é colocado, as mulheres negras, elas estavam mais preocupadas no direito da liberdade delas, da vida delas, elas poderem primeiramente ser consideradas como gente, porque até então escravos, as mulheres e os homens negros, eles não eram nem considerados gente, eram considerados meros objetos e só eram julgados a partir do momento que eles se rebelassem contra o senhor do engenho. E aí, partindo dessa sociedade patriarcal que já vem sendo construída desde o Brasil colonial, em que as mulheres brancas, elas eram submetidas aos homens, que eles acreditavam que eram donos das mulheres, da propriedade dos escravos, e também das escravas, nesse sentido, das mulheres escravizadas, é melhor falar escravizadas, porque alguém escravizou, né? Não era escravo, alguém escravizou. As mulheres que foram escravizadas, que tinham uma história antes de chegar ao Brasil, serem traficadas ao Brasil, elas sofreram muito mais e ainda sofrem por conta de que o homem branco sempre foi posto no topo da pirâmide da sociedade, né? Da pirâmide da sociedade estava o homem branco e na base está a mulher negra. Ainda temos isso e é essa questão da nossa luta, né? Tá todo dia falando sobre a questão do sexismo, do patriarcado, para a gente querer mudar esse sistema patriarcal. E mostrar que nós, mulheres juntas, a gente pode transformar o mundo, a gente pode mudar essas coisas. Enquanto a gente estava falando das mulheres não poderem escrever, eu e a Bianca, que é a minha amiga da faculdade, a gente fez um artigo que era sobre referente à cultura, a influência da cultura negra no sul do Brasil, e a gente tratou do tema do epistemicídio, né? Que é quando
determinados povos, nesse caso a gente estava tratando dos negros, mas aqui a gente pode incluir as mulheres, os indígenas também, eles são ocultados da história, eles não podem estar escrevendo a história, é negado esse conhecimento a eles, acreditando, né, que eles não podem estar inseridos dentro da academia, que é simplesmente um amador. E é importante a gente mencionar isso também, para que fique mais claro, né, a questão do epistemicídio. E é uma forma de assassinar o conhecimento do outro, só acreditando que o outro, no caso as mulheres negras, elas não poderiam estar escrevendo a sua própria história e falando sobre isso, e como também sobre os diversos assuntos, né? Os homens poderiam fazer livremente.